levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Amém. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém. Meus irmãos, essa é a mensagem de salvação, é a nossa mensagem de esperança. E essa certeza da verdade dessa palavra, da veracidade dessa palavra, nos traz a esperança de um dia estarmos com o nosso Salvador. Jesus não está morto, Jesus está conosco. Foi ressurreto ao terceiro dia, nos dando a esperança de uma eternidade com Cristo, com Deus. Amém? E é por causa dele que estamos aqui, e é por ele que vivemos todos os dias, esperando o dia em que ele voltará para nos buscar uma igreja santa, para estar com ele. Essa música que nós vamos cantar agora é bem conhecida, e a dança preparou uma coisa bem especial, o teatro também, e eu quero que vocês participem conosco. Quem quiser se colocar em pé, se coloque em pé, cante, celebre, porque essa é uma noite de alegria. Amém? Amém. O leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é da nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filhos seus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Precisavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que prendiam na cruz. Foi meu pecado que matou Jesus. O dia fez em trevas, o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do tempo se rasgou, hoje eu posso entrar no Santo dos Santos, posso adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. E no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram, o cordeiro ouviu, e como um leão Jesus surgiu.
como serpente, todo principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou a chave das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. E o terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Dentre os mortos não devia procurar. Veio um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabboni, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. E ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar.
viver, viver. Aleluia. Ele reina. A ti, Deus. Amém, glória a Deus, que bom, né? O nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe esses jovens. Eu queria aproveitar esse momento porque nós temos tido uma luta aí grande para poder formar o Abba e o Elohim, que são meninos dessa idade, como a filha de Ricardo Soares e outro aí. Os pais têm que trazê-los para cá, para a igreja, para eles treinarem. Nós temos as equipes. Isso que está aqui são dias, horas, meses de estar treinando e fazer as coisas para o Senhor. Então a gente precisa da colaboração dos pais. Vocês vão ver seus filhos daqui dançando também nos ministérios, o Abba, o Elohim, criancinhas pequenas também, que podem expressar alegria na presença do Senhor. Amém? Então nós glorificamos a Deus por esses grupos da juventude aqui da nossa igreja, que estão todo sábado aqui reunidos. Amém? Nós glorificamos ao Senhor por isso. Queríamos chamar o coral, né? Vai se apresentar hoje também, vai estar aqui louvando, adorando ao Senhor, e nós somos gratos também pelo esforço que esses irmãos fazem dia após dia aqui, amém? Então, Vladimir. Irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade à celebração da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Nós iremos cantar uma música alusiva à ressurreição, né? Dizendo que Cristo já ressurgiu, amém? Ele morreu, mas para a nossa salvação Ele ressurgiu, amém?
Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 9. A noite é uma criança, ou la noche es una niña. Amém, pastor Orlando? Estou aprendendo, meu maestro ali, minha maestra está ali, Manauri. Hebreus 9, vamos ler todos juntos. Hebreus 9 faz um contraste muito interessante entre a antiga e a nova aliança. Não apenas o contraste, e nós vamos estudar mais sobre isso, o contraste dos sacrifícios, dos símbolos, mas também o contraste dos resultados desses sacrifícios maiores, desses símbolos maiores na pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sangue de Jesus Cristo. Diz o seguinte: ora também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Ele fala do tabernáculo, onde o povo de Israel adorava a Deus e fazia os seus sacrifícios. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, aí começa, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, nova aliança, o novo concerto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei,
tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os varões do ministério, todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ou seja, não para o pecado, não para tirar o pecado, aos que o esperam para a salvação. Oremos. Amado Pai, nós exaltamos o Teu nome e Te damos graças pela excelência do ministério e do sacrifício de Jesus, pela excelência da nova aliança, ó Deus, feita por meio de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos pelo sangue carmesim que desceu da cruz. Nos ajuda a compreender melhor, neste momento, o valor desse sangue carmesim. No nome santo de Jesus, nós Te oramos. Amém e amém. Pode sentar. Hoje de manhã eu dei uma pincelada sobre a questão da expiação. E é importante que a igreja compreenda o valor da expiação. Muitas vezes vemos muitas teorias sobre a salvação. A salvação do ponto de vista da meritoriedade, ou seja, a salvação merecida, como algumas religiões praticam, algumas crenças. Acham que o homem está em busca da sua salvação, ou seja, está preparando a sua salvação por meio das suas próprias obras. Algumas crenças professam isso, a salvação por meio das obras, por meio do que você faz, não por meio apenas do que Cristo fez. Então precisamos ter uma consciência muito clara sobre essa questão da salvação, porque muitos estão caminhando, nadando e não vão chegar na praia, por causa de um conceito errado sobre a vida com Deus, sobre o acesso a Deus, sobre a redenção que as pessoas buscam, sobre a comunhão com Deus que as pessoas buscam. Com certeza, muitas pessoas que praticam as diversas crenças, muitas delas não têm assim um desejo maligno no coração de fazer algo contra Deus intencionalmente, apesar de fazer, mas não tem essa intenção porque apenas não conhecem. Como um dia eu me achei ignorante, vi a minha ignorância total sobre a pessoa de Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre o que Jesus fez na cruz. Eu tinha um conceito de salvação meritório. Pelas minhas obras eu iria chegar a Jesus Cristo. Outras pessoas acham, não é, que a salvação ela é conseguida, logicamente baseada na meritoriedade, mas conseguida em muitas vidas. Isso não é bíblico, não está na Bíblia isso. Deus não revelou isso para nós. E nós precisamos ter uma visão muito clara do que é a nova vida em Jesus Cristo. A verdadeira vida que há em Jesus, propiciada por meio do seu sangue. E precisamos entender o valor do sangue de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus trata isso, com muita propriedade, sobre o valor deste sangue.
o que é as propriedades que trata esse sangue, a obra que o sangue de Jesus realiza na nossa vida, e a questão da mediação do homem a Deus por meio desta expiação que Jesus fez na cruz. E a igreja precisa estar muito consciente disso, para não cair nessa propaganda, não é, que tantos veiculam aí, dessa salvação meritória, dessa salvação por meio de objetos, salvação por meio de entidades. Não, a única salvação que o homem pode ter, a única forma é por meio do sangue de Jesus Cristo, ou seja, da expiação que Jesus fez na cruz. E em Hebreus ele trata isso. E é isso que a gente pode ver, se você abrir em 1 Coríntios capítulo 10, vamos navegar um pouquinho na Bíblia aí, turma. Ou seja, essa mensagem é expositiva como sempre, porque o que sai do púlpito tem que ser respaldado nas Escrituras. Então fica com a Escritura aberta que a gente vai navegar nela. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Claro que eu não vou ler aqui todos os versículos que eu tenho aqui, mas alguns eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele disse assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O apóstolo Paulo fala dessa unidade do corpo por meio do sangue de Jesus Cristo. Se nós abrimos aí em Efésios, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo também trata isso. Efésios 2 e 13. E ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste aonde, pessoal? Está fraco. Não chegaram ainda lá, não foi? Vou devagarinho aqui, vamos lá. Chegaram aí? Efésios 2, 13. Vamos lá. Mas agora, em Cristo. Chegaram aí, turma? Aleluia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse aonde, pessoal? Perto. Pelo sangue de Jesus nós somos ligados com Deus. E nós precisamos ter isso muito claro. Estamos comemorando a Páscoa nesse final de semana, sexta-feira de Páscoa. Hoje, domingo, dia da ressurreição. Jesus nos salva na sua cruz pela sua expiação do pecado e da morte. E nós comemoramos esse grande sacrifício, esse grande presente que Deus deu ao homem, que foi o envio do seu Filho Jesus, como um cordeiro sacrificial, um cordeiro da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E é essa mensagem que a igreja deve proclamar. A igreja de Jesus Cristo deve proclamar a verdadeira mensagem de religação que a Bíblia nos revela, que Deus nos revela por meio da sua palavra. Não é por meio de obras, não é por meio do que o homem faz, não é porque o homem é dito bom. A sociedade tem aquele padrão de bondade, e não é o mesmo padrão de bondade de Deus. O nível de bondade de Deus é muito mais alto do que o nível de bondade da sociedade. Não é pelo que o homem faz e nem pelo que ele é, mas é pelo que Jesus fez e pelo que ele é. A redenção e todo dom perfeito e toda bênção vinda do alto está respaldada pura e simplesmente e unicamente no sacrifício de Jesus, no sangue derramado na cruz. E essa deve ser a nossa consciência, queridos. Às vezes a gente tem o costume de dizer: sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo. Tem poder para purificar pecados. E nós vamos ver aqui este poder em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Abram aí, 1 Pedro 1, verso 2. O apóstolo Pedro diz o seguinte, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de quê, pessoal?
do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O meio pelo qual, e o ponto principal, o ponto primordial, central das Escrituras, está firmada na expiação que Jesus fez na cruz. Sem expiação, aqueles que criam na promessa não seriam salvos. Sem a expiação, aqueles que creram no sacrifício não seriam, criam em Deus, não seriam salvos. Sem a expiação, o mundo e a humanidade estava condenada totalmente à morte e sem esperança. A expiação é o meio pelo qual Deus resolveu o problema do homem e de toda a criação. É um assunto extremamente importante que a igreja deve dominar isso. Deve dominar esse conceito. Para que a gente não ache que o irmãozinho que é muito legal, que é muito sociável, muito simpático, só falta Jesus. Falta tudo. Se falta Jesus, ele pode ser simpático, sociável, carinhoso, familiar, fazer caridade, mas se não for por meio de Jesus Cristo, ele está condenado igual a toda a humanidade. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém é religado a Deus pelo que faz. Nós somos religados a Deus pelo que Jesus fez. Porque senão a glória seria do homem. O homem é tão soberbo que chegaria diante de Deus e diria assim: eu mereci. Agora me adore, Deus. Por isso que a redenção vem somente por meio do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. A Ele tem todo o mérito. Nós não temos mérito nenhum. Eu estava dizendo de manhã, nós só temos 2 direitos. Não temos direito a nada. E não podemos abusar do direito que temos. São esses 2 direitos que a gente tem. Nós somos necessitados de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, a expiação feita por Cristo é central nas Escrituras. Jesus ao morrer, deu seu sangue inocente a fim de remover todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Se você abrir aí em Romanos, capítulo 5, verso 19. Primeiro vamos abrir em Hebreus, capítulo 5, verso 8. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, Hebreus 5, 8, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, é por meio dele que nós somos salvos. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Pela obediência de um, pela pessoa de Jesus, pelo que Cristo fez, é por meio dele que nós somos salvos dos nossos pecados. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 8, se você abrir aí, Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, e falando logicamente da pessoa de Jesus, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? E morte de cruz. Por meio dele nós somos remidos, somos religados com Deus, salvos do pecado. O que é que produziu o sangue de Jesus? Primeiro, que nós falamos já, o perdão dos nossos pecados. Segundo, um resgate do homem do poder de Satanás e dos poderes das trevas. Se abrirmos lá em Colossenses capítulo 1. Abre em Colossenses capítulo 1. No verso 13.
diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo quê? Pelo quê, pessoal? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. E nós vamos ver aí, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Houve uma transposição de reino e uma transposição de senhorio. Por meio do sangue, nós somos libertos de um reino de trevas e somos colocados no reino de luz. Por meio do seu sangue, nós saímos debaixo de um senhorio de Satanás e passamos para o senhorio de Jesus Cristo. Esse é o poder do sangue. Esse é o poder do sangue que nós celebramos na Páscoa. O sacrifício, a expiação feita por Jesus, o derramamento do seu próprio sangue. Nós celebramos isso. O poder de algo que não existe nada igual no universo, que é o poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, meu querido irmão, você de repente era um viciado em droga, e Deus, pelo poder desse sangue, você pode ser liberto das drogas. Pelo poder desse sangue, uma família destruída pode ser refeita e restaurada. Pelo poder desse sangue, um camarada embebido no pecado pode ser feito novamente um homem justo. Pelo poder desse sangue, o homem pode ser dignificado. Pelo poder desse sangue, o mais vil pecador pode ser restaurado a uma condição de filho. E Deus não coloca níveis de pecado. O sangue de Jesus é 100% eficaz para tirar o homem de qualquer situação que ele esteja, por meio da fé e do arrependimento deste homem. A graça, a ação da graça de Deus é maravilhosa. E essa graça é mediada, claro, é possibilitada por causa da expiação. O próprio ato da expiação é fruto desta graça. Porque Deus me ama e ama você, não é pelo que você faz, ou pelo que você tem. Mas Ele ama você por quem você é. E é esse sangue em que você deve depositar a sua confiança, na expiação feita por Jesus da cruz, que por meio da fé, você pode alcançar os benefícios dessa expiação. Ser justificado, perdoado os seus pecados, ter uma natureza regenerada. E nós vamos vendo aqui o que mais este sangue pode fazer. A outra coisa que este sangue pode fazer, justamente o que eu falei agora, a justificação, ou seja, o cancelamento da culpa. Muitas vezes o diabo fica acusando você no seu ouvido: você não merece, você não é digno, não adianta você continuar, é melhor você desistir de tudo e se convencer que você não consegue seguir a Deus. Ele já fez isso comigo. Eu acho que ele deve ter feito com alguém aqui. Você é indigno. É melhor você desistir de tudo e deixar a sua vida rolar aí. Você não consegue servir a Deus mesmo. Você não consegue ser fiel. Você não consegue agradar a Deus. Nem nas pequenas coisas você consegue agradar a Deus, rapaz. Desiste dessa hipocrisia, meu amigo. O diabo fica buzinando isso na cabeça, no ouvido das pessoas. Mas o que Jesus fala ao seu coração através do Espírito, o que o Espírito fala ao seu coração é que você tem jeito. O que o Espírito fala ao seu coração é que Ele te perdoou dos teus pecados. O que o Espírito fala ao teu coração é que você não deve ficar caído, você deve se levantar, porque é Ele que te levanta. O que o Espírito fala ao seu coração é que esse sangue tem poder para cancelar os seus pecados mediante o seu arrependimento genuíno. O que o Espírito fala ao seu coração é que Jesus, Ele insiste em você na sua vida. Ele jamais vai desistir de você. Jamais fique pelo meio do caminho. Você não tem que ficar morto no deserto. Você pode se levantar e chegar à terra de Canaã, sim. Você pode chegar, porque é o Deus vivo que te dignifica por meio do sangue de Jesus. Essa justificação,
ela por meio, logicamente, quem opera isso é a graça de Deus em nós. Logicamente, nós temos acesso a essa graça por meio da fé e do arrependimento. E por meio deste ato de Deus de salvação, é cancelada toda a culpa do homem. O homem não tem culpa, porque o sangue de Jesus, aquele que creu e aquele que se arrependeu verdadeiramente, que se converteu a Cristo, os seus pecados foram cancelados. Assim diz a Bíblia. Aí muita gente diz assim: ah não, pastor, assim é muito bom, o camarada apronta a vida toda e depois vai se arrepender diante de Deus e está tudo apagado. Exatamente isso. A justiça do homem é injusta. A justiça de Deus é justa. Porque o homem trabalha pela meritoriedade. Deus trabalha através do seu amor. Amor de alcançar o indivíduo onde ele está. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Todo aquele que foi salvo em Cristo. Ex-mentiroso, ex-prostituto, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo. Todo mundo é ex alguma coisa. Não tem ninguém aqui que possa dizer, bater no peito e dizer, eu mereço. Agora todos nós podemos bater no peito e dizer, eu preciso. Eu preciso dessa salvação. Eu preciso desse perdão. Eu preciso dessa regeneração. Eu preciso desse resgate. Eu preciso. Hoje de manhã eu estava falando que esse fim de semana eu passei lá em Catuã, fui descansar um pouquinho com a minha família. E a minha netinha, meu amigo, foi Deus falando comigo o tempo todo por meio da vida dela. E só vinha aquele texto do meu coração. E Deus mostrava aquele texto dizendo, quem não for como criança, não herdará o reino dos céus. E eu comparava as atitudes dela com as minhas. Eu comparava as disposições de coração dela com os meus, com as minhas. E eu ficava comparando, Deus, eu não consigo ser assim não. O teu nível é muito alto. Mas ele falava que nele nós conseguimos. Nele. Estando vazio de nós mesmos e cheios dele, nós conseguimos. O problema é que o homem se enche de si mesmo. E ele não consegue de jeito nenhum, cheio de si mesmo, ser como uma criança. Dependente, pura, sincera, espontânea. Insiste naquilo que ela acha correto. Chora por quem ela ama. Insiste na atenção das pessoas. A gente não, o orgulho da gente não deixa de fazer isso não. A gente vira logo as costas e vai tratar do mesmo jeito que foi tratado. Mas eu disse a Deus, Deus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a conseguir esse ideal. E a gente, irmãos, às vezes braveja tanto, bate tanto no peito, reivindica tanto direito. Mas não entendemos esse amor e a extensão e a grandeza desse amor de Deus, que nos alcançou sem nós merecermos coisa nenhuma. Esse é o poder do sangue. Vai buscar o homem onde ele está, independente do que ele fez ou de quem ele é. Mas por meio do poder de Jesus Cristo, nós podemos ser homens e mulheres dignos e formar uma sociedade digna, se nos enchermos da presença de Deus. Ele nos justifica, se abrirmos aí em Romanos capítulo 3. Versos 23, 24 e 25, ele diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu pessoal, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que seja ele justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O sangue de Jesus nos justifica e nos lava de todo o pecado, lava de toda a culpa. Quando o diabo te acusar, se você verdadeiramente se converteu a Cristo, você diga: eu fui perdoado. Eu fui perdoado, Satanás. Você é culpado. Eu sou remido. Eu sou justificado. Eu sou perdoado. A minha herança vai ser abençoada, porque assim diz a sua palavra. Os meus filhos serão a bênção na terra, porque assim diz a sua palavra. Os meus filhos proclamarão o evangelho, sim, porque assim diz a palavra de Deus. Nós estamos firmados nas promessas da palavra. Não vivemos no achismo, não. Vivemos pela verdade revelada. E essa verdade acontece. Essa verdade é vigorosa. Essa verdade está ativa. Essa verdade o tempo não corrói. Essa verdade é eterna. Essa verdade revela todas as promessas de Deus para você e para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida. Essa verdade é que você tem que ter como seu alicerce. E nela que você se firma para viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida relacionalmente íntegra. É nessa verdade. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar a nossa consciência, nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica. Se vermos aí no capítulo 9, verso 14 mesmo, diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará o quê? A vossa... Vocês estão fracos, viu, pessoal? Hebreus 9,14, vamos lá de novo. 1, 2, 3 e já, vou começar. Falei Romanos? Eu estou em pecado e preciso da oração dos irmãos. Eu julguei os irmãos mal. Me perdoem. Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a quem? Ao Deus vivo. A sua mente não tem que ter as antigas obras. A sua mente é a mente de Jesus Cristo. Ela sim tem que estar cheia das novas obras em Cristo Jesus. E é esse sangue que purifica-nos para isso. Uma nova consciência, uma nova vida, novos padrões, novos princípios. Nós não precisamos estar misturados com os princípios desse mundo. Nós podemos sim viver sobre novos princípios. E é esse sangue que nos garante isso. Esse é o poder do sangue, irmãos. Que Deus seja exaltado. Esse sangue nos santifica, santifica o povo de Deus para uma vida reta. Se você abrir aí em Hebreus mesmo, capítulo 13, verso 12. Hebreus 13, 12. O autor de Hebreus diz o seguinte: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele padeceu pelo seu próprio sangue. Ele nos santifica pelo seu próprio sangue. Ele padeceu fora da porta. Ele derramou o seu sangue, que propicia a nossa santificação. Você vê, irmãos, como esse veículo, esse instrumento do sangue de Cristo é central, biblicamente, para a vida do homem. E se o homem não se arrepende dos seus pecados e não crê em Jesus Cristo, ele não pode ser lavado pelo sangue. Porque os benefícios dessa expiação só vêm sobre o homem por meio da fé e o arrependimento. Não é porque ele vai aprendendo as coisas. Não é porque ele de repente é uma pessoa bem formada, ou bem educada, ou porque ele vem à igreja todo dia, ou porque ele tem a cadeira que ele senta todo dia. Vocês sabiam que eu conheço o lugar de vocês, tudinho? Abrindo aspas, abrindo uma parêntese. Eu conheço onde vocês sentam, tudinho. Quando vocês faltam, eu olho lá, eita, irmão, faltou.
Ainda dá para ver, né? Ainda dá. Às vezes eu posso até falhar, mas geralmente não é porque a gente tem um lugar marcado na igreja, não, irmão. Nós somos aceitos por Deus porque Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário e derramou o seu sangue. É algo muito maior do que a sua rotina ou a sua agenda pode alcançar. É algo muito mais grande, muito maior, muito grandioso, muito acima do que nós podemos entender. E se nós compreendermos isso, nós vamos estar, irmãos, imunizados contra essa mensagem, não é, de humanista evangélica que anda se pregando por aí. Faça que você recebe, dê que você vai receber. Faça, meu irmão, você recebe pela graça de Deus, não pelo que você faz, mas porque Deus é grandioso em abençoar a sua vida. O que nós fazemos não é porque Deus vai nos pagar com alguma coisa, porque tudo que Ele tinha feito, tinha que ser feito, foi feito na cruz do Calvário. Nós fazemos para a glória dEle, para o louvor dEle, com uma entrega incondicional a Ele. Esse é o verdadeiro evangelho que nós vivemos. Não é um evangelho mercantilista, baseado no ser humano, nas condições humanas ou nas realizações humanas, mas é baseado nas realizações de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho sacrificial, um evangelho que existe lealdade, mesmo que o mundo seja injusto com você. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito. Que bom, irmão. Jesus sofreu muito mais do que você. Isso mostra que o mundo te odeia. Quando nós amamos a Deus e obedecemos a Deus, o mundo nos odeia e se volta contra nós. Pode ter certeza disso. Foi assim com o nosso mestre, será assim com o seu povo. E nós devemos amar as pessoas que estão nesse mundo, mesmo elas sendo injustas conosco. O diabo lança as pessoas umas contra as outras para que você não pregue o evangelho, para que você desista delas. E para andar na contramão desse mundo, nós temos que amar quem nos odeia e orar por aqueles que nos perseguem. É um nível alto de santidade, eu admito. Mas é necessário que nós, para alcançarmos esse nível, nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos do Deus vivo. Deus é que tem que nos encher completamente. Devemos trabalhar, devemos nos encher dele, devemos nos abrir para ele. Não podemos comemorar a Páscoa porque está no calendário cristão. Devemos comemorar a Páscoa com essa nova consciência que Jesus nos deu. Devemos comemorar a Páscoa não é porque é um feriado cristão e comer peixe na sexta-feira. Nós devemos comemorar a Páscoa sabendo que alguém morreu por nós em nosso lugar e Ele está vivo e reinando para sempre. Devemos comemorar a Páscoa como um anúncio à humanidade que Ele voltará. Devemos comemorar a Páscoa e proclamarmos a sua ressurreição e a sua vida. Devemos comemorar a Páscoa e anunciarmos ao povo que se arrependa dos seus pecados, porque um dia a porta da arca vai se fechar. E tem muito cristão comemorando a Páscoa, comendo bacalhau toda sexta-feira e está tudo muito bem, abrindo um ovo de Páscoa. Não estou fazendo aí apologia contra o ovo de Páscoa, eu não vou entrar nesse nível que é muito pequeno. Eu compro chocolate também, gosto de chocolate, agora, infelizmente não posso mais comer, né, porque esse problema da diabetes, eu estou sofrendo muito, irmãos, olhem por mim. Deus está me ajudando, é um novo hábito, mas é duro. Que coma chocolate, que coma peixe, que coma bacalhau, mas tem uma nova consciência de Jesus. Porque se você comer chocolate, peixe e bacalhau e não tiver uma nova consciência em Cristo, não adiantou nada essa tradição. Devemos comemorar a Páscoa com a nova consciência que Cristo Jesus nos dá. Uma nova mente,
sabendo que fomos santificados, purificados dos nossos pecados, temos comprometimento com Deus e com a humanidade. Ah, pastor, ninguém paga minhas contas, meu irmão, Jesus pagou o preço por você na cruz, você tem o dever de servi-lo, porque você foi salvo por Ele. E tem gente que fica fazendo conta para servir a Deus. Ah, pastor, mas ninguém pode me obrigar. Obriga não. Claro que não. Você tem livre-arbítrio. O homem vive das suas escolhas. Por isso que Deus orienta Israel. Escolhe Israel entre a bênção e a maldição. Foi ele que colocou para Israel a bifurcação da vida entre a bênção e a maldição. Se escolher a bênção, serão abençoados. Se escolher a maldição, serão condenados para sempre e apartados de Deus para sempre. É a bifurcação da humanidade, irmãos. E o homem que conhece verdadeiramente a Jesus, escolhe a bênção e a obediência. Porque apesar de muitas vezes a sua vontade bater de frente com a vontade de Deus, e aí dói, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não se esqueça nunca disso. É a Ele que você deve seguir. Independente do que o mundo tenha feito com você, ou do que as pessoas façam com você, não se esqueça que Jesus de Nazaré, Ele foi o mais injustiçado dos homens, e você não chega nem nos pés dele. E nós comemoramos o sacrifício do Senhor da vida, porque ninguém podia tirar a sua vida. Ele a deu porque Ele quis. E assim como Ele deu, Ele tomou de volta. Cantalamás. Assim como Ele deu a sua própria vida, Ele a tomou de volta. A morte e o inferno não pôde tragá-lo. Mas Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu todas as hostes de Satanás. Nós comemoramos a Páscoa pelo verdadeiro motivo da Páscoa. A expiação do nosso Rei. A ressurreição do nosso Salvador. E Ele é a figura principal da Páscoa. É Ele que deve ser exaltado, glorificado. Tomaremos a ceia como memorial daquele sacrifício. Porque Jesus já foi sacrificado uma vez para sempre, por toda a eternidade. Todo aquele que nele crê, não morrerá, não perecerá, mas terá a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vamos ter mais alguns pontinhos aqui, mas eu vou me resignar, e nós vamos ficar em pé e vamos orar.